Oi! Bom dia, gente. Bom dia, querido adolescente, querida adolescente. Hoje de manhã, e continuando essa conferência diferente, especial, feita especialmente para você, o tema, não só o tema, mas é aquilo que Deus ele colocou no nosso coração, é esse mesmo espírito que o apóstolo Paulo ele teve com Timóteo, de considerar ele um verdadeiro filho na fé. Vocês são para nós como filhos, por isso nós nos dirigimos a vocês como filhos, filhos amados, amados e amadas filhas, filhos e filhas na fé. Gente, relembrando então, Timóteo, ele estava fora da prisão, estava distante, e Paulo estava preso. E Paulo ele estava preocupado com o seu filho. Timóteo, ele era um jovem, pouca idade, ele era tímido, ele era até certo ponto tinha um pouco de covardia, ele vivia numa cidade grande, ele estava lá em Éfeso, então ele passava por muitas tentações. Eu acho que é um pouco parecido com o que vocês estão vivendo, o que a gente vive também nos dias de hoje. A gente está num mundo hostil, parece que tudo vai contra, parece que tudo está... nada favorece a gente de buscar o Senhor, de viver para o Senhor. E é por isso que nós queremos aqui conversar com você, conversar com cada um de vocês. Essa conversa de pai para filho. Nós queremos ajudar você. E por isso, nessa conversa sincera de pai para filho, eu quero pedir para você que abra o seu coração, né? Se desarme para receber aquilo que nós como pais espirituais, mas nós na verdade nós estamos representando o Pai Celestial, que é o nosso Deus. Então Deus e Pai, Ele quer falar com você, Ele quer conversar com você. E é por isso que nós estamos aqui, entrando no seu quarto. Por isso aqui todo esse ambiente, nós estamos aqui hoje no seu quarto, você e na sua cama, nós estamos tendo essa conversa. E nessa intimidade, nós queremos ajudar você. Hoje, nós vamos falar sobre o amor. E esse versículo, que é o que Paulo escreveu para Timóteo, falou: Timóteo, seja exemplo dos fiéis na palavra, na fé, na conduta, no amor, na pureza. E quando vem essa palavra amor, o que vem talvez na sua mente? Amor, amor romântico, coração. Então Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, seja romântico, seja amoroso, seja só love. Será que é isso que Paulo estava falando para Timóteo? Não, não é só isso. Paulo estava falando algo mais para Timóteo, e aquilo que Deus ele quer falar com você. Ser exemplo no amor queria dizer, seja exemplo em amar as pessoas, em amar a Deus, em servir a Deus. Então, é isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. E é isso que Deus ele quer falar com você hoje. E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a que você se torne um exemplo no amor. Talvez você pense assim: rapaz, eu vou me tornar exemplo, eu vou me tornar modelo, padrão no amor. Não, acho que isso aí não é para mim não. Talvez isso seja aí para outros,
para uns jovens aí, uns adolescentes mais espirituais, mais buscadores. Não, para mim não, eu não consigo ser isso. Ok. No final, e até o fim dessa nossa conversa, eu tenho certeza que vamos conseguir te ajudar a ser um exemplo no amor. Muito bem. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o 29. Lucas 10, 25 a 29, talvez apareça aí também na tela, né, do seu computador, celular, da televisão. Lucas 10, 25, acontece algo interessante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Aqui nós vamos ressaltar com vocês hoje 3 frases, e que são as 3 frases que vão guiar aqui a nossa conversa hoje. A primeira delas é que esse intérprete da lei, ele disse: Que farei para herdar a vida eterna? Segunda, mas ele querendo justificar-se. Terceiro, faça isso e você viverá. Então vamos falar sobre a primeira frase que nós destacamos aqui dessa conversa entre o intérprete da lei e Jesus. Aquele intérprete da lei, ele foi lá para testar Jesus, ele foi para se opor a Jesus. E quando ele vai lá então para se opor a Jesus, ele diz: O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Querido adolescente, essa é uma pergunta que todos nos fazemos. Como obter a vida eterna? Como obter a herança? Você sabe, ou talvez agora você está se despertando para isso, que a gente aqui nessa terra, nós temos uma vida temporária, é uma atribuição temporária, que a gente vive um tempo, alguns anos. Mas o tempo que a gente está aqui, o tempo que nós vivemos nessa terra, ele é curto, ele é passageiro, mas que existe algo depois muito maior, que é a eternidade. E quando a gente é adolescente, a gente começa a se perguntar: uau, por que eu estou nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Para que é a minha vida? E depois? O que vai acontecer depois? Eu quero dizer para você que o mais importante é o que vai acontecer depois. Que o tempo que nós estamos aqui realmente é passageiro. Mas o que vai acontecer depois depende muito do que nós fizermos aqui. O que você viver aqui vai determinar o que você vai viver depois, no reino e na eternidade. Então, esse é um questionamento que todo ser humano faz. E na adolescência, quando a gente é criança, a gente não pergunta muito isso, a gente não se questiona, mas quando chega na adolescência, começa a
pensar, meditar, e a partir daí nós vamos tomando certas decisões. Nós vimos ontem aquele vídeo, né? Aquele negócio traumático ali, todo mundo pendurado, corta a corda, não corta a corda, e eu tenho que tomar uma decisão. Eu não sei qual seria a sua decisão, mas o fato é que alguma decisão tem que ser tomada. Então, na adolescência, a gente começa a tomar decisões. E essas decisões vão impactar a nossa vida e vão impactar o nosso destino eterno. Então, esse escriba, ele pergunta para Jesus o que tem que fazer para herdar a vida eterna. Sendo ele um intérprete da lei, Jesus devolveu a pergunta. Jesus devolve a pergunta e fala para ele, mas o que está escrito na lei? Qual é o mandamento de Deus? E esse, como um bom intérprete, ele diz, é fácil. Eu sei isso. Eu conheço isso. Eu conheço que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, todas as forças, todo o seu entendimento, tal. E outro semelhante a isso é amar o próximo. Quando a gente fala em amor, gente, eu quero dizer para vocês, a busca pelo amor verdadeiro. Todos nós buscamos o amor verdadeiro. Todo mundo, ele quer ser amado. Essa é uma necessidade humana. E sabe por que isso? Porque Deus é amor e Deus nos criou e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você e eu fomos feitos para amar. Nós somos seres amáveis, seres amantes, vamos dizer assim. Eu fui feito para amar. Então eu tenho necessidade de amar e de ser amado. Então, enquanto você não vive isso, você vai estar insatisfeito, você vai sofrer, porque você tem carência de amor. Assim como eu, todo ser humano, ele tem essa carência. Agora, esse amor, ele não é simplesmente uma paixão. Amor não é simplesmente uma sensação. Agora, na adolescência, né? Aí os hormônios também começam a ficar mil, aí você vê alguém e bate o coração acelerado, dá friozinho na barriga, aí você pensa assim, eu estou amando, isso é paixão, estou apaixonado. E aí, num momento, você tem aquela paixão e se não for correspondido, você começa a sofrer, né? Mas alguns até entram em profunda tristeza quando não são correspondidos, tá? Mas de qualquer maneira, todo esse processo do amor é algo que mostra a necessidade humana de amar. Nós fomos feitos para termos relacionamentos, para nos relacionar. Nós temos necessidade do outro. Alguém disse, gente precisa de Deus. É verdade. Todas as pessoas precisam de Deus. Gente precisa de Deus. Todo ser humano, ele procura algo além desse mundo físico. Ele tem necessidade de Deus. Os animais não, você nunca vai ver um macaco adorando, você nunca vai ver um cachorro orando, não. Mas gente, em todo lugar, precisa de Deus, tem uma necessidade de Deus. Mas, gente também precisa de gente. Gente precisa de gente. Você precisa de alguém a quem amar, a quem se entregar. E você também precisa ter esse sentimento de ser amado, de ser querido, de ser importante para alguém.
Você quer ser importante para alguém, que alguém seja importante para você. O nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele se expressa dessa maneira, Ele se define dessa maneira, Pai, Filho e Espírito. O próprio Deus, Ele é relacional. E antes de criar o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus não te fez para viver sozinho. O amor você aprende a amar no relacionamento. Você foi feito dessa maneira para se relacionar. Então, repetindo, o coração humano anseia por amor. E eu quero que você comece a acordar para esse fato. Não é o amor, como eu falei, esse amor dessa sensação e tudo mais. Vamos dar aqui uma definição de amor. Alguns anos atrás, na verdade uns 5 anos atrás, numa conferência de jovens, o irmão Pedro Dong, ele falou sobre o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. E amor é doação. Amar é você procurar, você desejar o bem-estar do outro. Quando você deseja de verdade o bem-estar do outro, isso é amar, isso é amor. A pergunta é, você e eu vivemos isso? Ou será que nós somos mais amantes de nós mesmos, mais egoístas, egocêntricos? Parece que a gente não quer se importar com o outro, desejar o bem do outro. Eu quero só me importar comigo mesmo. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais sobre amor. A palavra grega para amor é ágape. Mas, no Velho Testamento, a Bíblia, o Velho Testamento não foi escrito em grego, foi escrito na língua dos judeus, e ali a palavra é outra, é ahavá. Não sei se eu estou falando certo, não sou judeu, não sei hebreu, né? Mas é mais ou menos isso daí. E a palavra amor é uma palavra muito forte. É muito forte. Hoje a gente fala amor para qualquer coisa, né? Ah, eu amo pizza. Ah, eu amo McDonald's. Né? Imagine só, você usa a palavra amor para pizza, e para McDonald's, e você usa a palavra amor, talvez, para sua mãe. Aí você fala, mãe, eu te amo. McDonald's, eu te amo. Pizza, eu te amo. Você usa a mesma palavra para as duas coisas. Se a sua mãe talvez pensasse bem e falasse assim, peraí, ele me ama igual que ama a pizza? Igual que ama lanche? Então, na verdade, às vezes a gente hoje vulgarizou, né, a palavra amor, usa para qualquer coisa, mas essa palavra ela é muito forte. Por isso, lá em Deuteronômio capítulo 6, né, quando Deus ele instruiu o seu povo e ele disse uma coisa para o seu povo: vocês vão declarar todos os dias que amam o Senhor de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma. Então, ali era uma coisa muito forte. E todo judeu ele sabia que essa palavra amar e amar a Deus era uma coisa muito forte. Você, sendo sincero, ama a Deus de todo o seu coração? Toda a sua alma? Todas as suas forças? Todo o seu entendimento? Se você e eu formos sinceros, a gente vai ver que não vive isso. Por isso que quando
aquele intérprete da lei respondeu bem, Jesus falou, faz isso. Você sabe que é para fazer isso. Querido adolescente, você que está na vida da igreja, nós estamos aqui há um certo tempo, você sabe disso. Mas você vive isso? Sendo sinceros, você não vive isso? Eu também não vivo totalmente isso. E Jesus disse para ele, faça isso. E você vai viver, você vai ter a vida eterna. Faça isso. Mas aconteceu um problema, e aqui é o segundo ponto que eu queria falar com vocês. Ele querendo se justificar. Ele não reconheceu, ele não admitiu, e ele quis se justificar. E isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente se explica, se justifica. Quando a gente não vive, a gente não pratica isso, então você não gosta de alguém, você não gosta de um amigo. E aí, você fala, puxa, eu preciso amar ele. Ah, não dá para amar esse cara, não, mas também olha do jeito que ele é. Olha o que ele faz, olha o que ela faz. Então a gente, assim, se justifica, se explica e não pratica. Não sei, talvez alguns de vocês até às vezes pensam isso dos seus próprios pais. Tem momentos que fala assim, eu odeio. Eu odeio isso, eu odeio quando você faz isso. Em alguns momentos terríveis, você bate a porta, fecha o quarto e diz, mãe, eu te odeio. Uau! Será que você está praticando aí o que Deus, Ele mandou você fazer? Certamente não. E sabe o que, adolescentes, eu queria chamar a atenção de vocês em 2 Timóteo, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo lhe diz o seguinte para Timóteo, olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E você, creio que está cada vez mais consciente que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. E o que vai acontecer nos últimos dias? Então, Paulo aqui, há 2000 anos atrás, ele disse o que ia acontecer nos últimos dias. Isso aqui é palavra de Deus, isso é profecia. Porque realmente está se cumprindo. Não sei se você tem percebido, mas eu espero que Deus abra os seus olhos nesta manhã e você perceba. Diz aqui, os seres humanos serão egoístas. Você precisa saber disso. Querido adolescente, você precisa saber disso. Nos últimos dias, virão tempos difíceis, quer dizer, tempos terríveis, tempos malvados. O que vai acontecer nesses tempos difíceis, nesses tempos terríveis? Algumas versões dizem tempos furiosos. Os seres humanos serão egoístas. O que é egoísta? Que ama a si mesmo. Aqui, esse é o primeiro ponto da característica da geração dos últimos tempos. A geração dos últimos tempos, a maior característica, a primeira delas é egoísta. Amar a si mesmo. E aqui, na verdade, existem várias palavras amor, que a nossa Bíblia não fala exatamente assim, né? Mas no grego você poderia ver, né, essa palavra amor. Então, quando fala egoísta, fala amante de si. Avarento, o segundo, amante do dinheiro. Então a Bíblia usa a palavra amor. Amor a si mesmo, amor ao dinheiro, né? Não amante do bem, amante do prazer, né, lá no versículo 4.
não amante de Deus. Então, assim, a palavra amor está em várias vezes nessa pequena porção. Por quê? Relembrando, você foi feito para amar. Você quer amar e você precisa amar e você precisa ser amado. Só que aqui tem um problema. A característica da geração do último tempo é amante de si, egoísta. Sabem, quando a gente pensa que tudo gira ao redor do nosso umbigo, quando a gente pensa que eu sou o centro do universo e que tudo tem que estar a meu favor, e tudo o que importa é eu, e sou eu, quando eu creio que sou o centro do universo, eu estou sendo egoísta. E eu posso pensar que ser egoísta é bom, que ser egoísta é o melhor que existe. Mas eu quero dizer para você que, na verdade, ser egoísta traz muito sofrimento. Quando você é egoísta, só pensa em você, olha, você não vai ter amigos. As pessoas vão ficar longe de você. Elas vão se distanciar de você. Porque as pessoas também precisam amor, precisam atenção. Tem que haver uma reciprocidade. Então, quando elas percebem que você só quer para você, então elas começam a se afastar. Então, ser egoísta não é bom. Quando você é egoísta e quer que tudo vá para o seu bem, você começa a ter problema com os seus pais. Você vai começar até a odiar o seu pai e sua mãe. Por quê? Assim, vocês não me dão. Vocês não me deixam. Eu quero isso, eu quero. É para mim, é para o meu prazer. Mas vocês não. Então você começa a ver as pessoas e aqueles que te amam como inimigos. Querido adolescente, o egoísmo traz consequências terríveis. E chega ao ponto que você pode se tornar alguém até contra Deus. E falar, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Por que você não está cuidando de mim? Por que você não está me protegendo? Por que está permitindo que isso aconteça? Isso é tudo dentro de uma visão egoísta. Então, querido adolescente, esse segundo ponto, que é ele querendo se justificar, eu quero dizer para você, não se justifique. Seja sincero. O Senhor te iluminou do que nós estamos conversando até aqui? Que talvez você tenha uma dose alta de egoísmo. E isso, gente, não é só você que está me ouvindo, quem está do seu lado aí também. Por quê? Porque essa é uma característica da geração dos últimos tempos. O homem, claro, sempre foi egoísta, mas agora, mais ainda. Nesses últimos tempos, estamos mais egoístas do que nunca, sem nos importar com os outros e só se importando comigo mesmo. O que importa é a minha vida. Olha, gente, quero falar para você. Se você diz, a vida é minha e ninguém tem que se meter na minha vida. Se você fala isso, isso não é uma expressão de um cristão. Porque a nossa vida é uma vida em coletivo. É uma vida onde nós nos relacionamos uns com os outros. Então, querido adolescente, seja sincero, seja honesto. Se você for sincero e honesto e confessar o seu pecado, porque você é pecador, Deus vai encontrar um caminho para trabalhar em você. E eu quero concluir com o nosso terceiro ponto.
O terceiro ponto é o que Jesus falou para esse intérprete da lei. Falou: faça isso. Toda vez que a palavra de Deus te iluminar, que o Senhor te expor, você vai precisar fazer algumas coisas. Se você não tomar decisões, nada vai acontecer. Toda essa conferência, toda essa coisa maravilhosa que está acontecendo, gente, aqui tem uma centena de jovens, uma equipe toda produzindo isso para vocês. Tudo isso aqui é amor de Deus fluindo de todos esses jovens para você. O amor de Deus passando por nós para você. Então, tudo isso pode se tornar nada. Nada. Se você não for sincero e você não tomar decisões de fazer algumas coisas. Então, por isso, Jesus disse para esse homem, não só isso, entenda isso, pregue sobre isso, explique sobre isso. Não, Jesus disse, faça isso. E você, quer fazer? Vamos ver o que nós precisamos fazer para viver isso e para que nós possamos nos tornar exemplo dos fiéis no amor. Muito bem, então eu vou falar para vocês aqui algumas coisinhas. Número 1, tá? Anota aí, tá? Tá com o caderno aí, anota aí as coisas que você vai precisar fazer. Número 1, se arrependa. Arrependimento. Confesse o seu pecado. Fale para o Senhor como você tem vivido, como você tem sido egoísta, pensando só em você mesmo. Reconheça diante do Senhor isso. 2, segunda coisa, não duvide do amor de Deus. Deus te ama. Mesmo quando as coisas não saem como você quer que saia. Mesmo que, como diz aquele hino, mesmo que seja contrário ao que penso, ao que eu espero, mesmo que tenham espinhos no nosso caminho, mesmo que tudo isso aconteça, não duvide do amor de Deus. Deus te ama. Amém? Terceira coisa, quero falar para você. Declare o seu amor para o Senhor. Leia comigo, abra sua Bíblia ou apareça aí no telão. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio 6, 4 diz: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Mas onde é que está aqui o declarar? Irmão, você falou que ia falar sobre declarar, como é que é isso? Versículo 6. Isso aqui, amar o Senhor de todo o seu coração, alma, entendimento, força, diz, versículo 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração e você as inculcará. Quer dizer, você vai falar, você vai declarar, vai falar dela quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Você vai até amarrar isso como um sinal na sua mão. Para você lembrar, ame o Senhor. Então, terceira coisa é, declare, Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Amém? E você ama o Senhor por quê? Porque Ele te amou primeiro. Amém?
Quarta coisa que eu queria deixar para vocês. Se exercite no amor. Aprenda a amar. E esta é uma lição que você precisa exercitar. Por quê? Porque nós somos egoístas por natureza. Então, amar vai contra a minha natureza pecadora egoísta. Por isso eu preciso me exercitar. Amém? Quinta coisa, viva a vida de amor, que é a vida de Deus. A vida de Deus é uma vida de amor. Você nasceu de Deus. E porque você nasceu de Deus, você é filho de Deus, você tem a vida de Deus, e a vida de Deus que está em você, que está em mim, é uma vida que ama, é uma vida de amor. Na verdade, você e eu não conseguimos amar por causa da nossa natureza egoísta e pecadora. Você precisa da vida de Deus. Amém? E finalmente, eu quero dizer para vocês que viver o amor tem recompensa. Não pense que viver, se tornar um modelo no amor, viver o amor, é algo que vai te trazer perda. Eu vou perder, vou ter que me preocupar com o outro, cuidar do outro. Não. Na verdade, amar traz benefício. Amar, vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra. Porque aqui Jesus falou para esse intérprete: faça isso e você vai viver. Querido adolescente, você quer viver? Você quer viver? Então, faça isso. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. O amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Versículo 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Você quer ter uma vida sem medo? Viva o amor. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Quando você vive essa realidade, o temor vai embora, o medo vai embora. E o medo até da volta do Senhor vai embora. Porque você vai estar confiando de viver, praticar aquilo que o Senhor falou para você viver e praticar. Que é amar a Ele e amar o próximo. E eu quero dizer algo mais para você que confirma isso. João 5:24 diz o seguinte: existem dois versículos que falam que a gente passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida. Aquele intérprete queria: como eu faço para ganhar a vida eterna? Você quer passar da morte para a vida? Hoje passa da morte para a vida. Naquele dia também você vai herdar a vida eterna.
João 5:24 nos diz, ok? Pode ser, gente. João 5:24 diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, como que eu passo da morte para a vida? Crendo. Crendo. Jovem, adolescente, creia. Segundo versículo, e o único outro versículo que fala que nós passamos da morte para a vida, 1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Uma característica de todo aquele que nasceu de Deus é que algo misterioso surge. A gente começa a amar os irmãos, amar as pessoas. Pessoas que não são exatamente o nosso parente, não é nosso familiar de sangue, né? Gente que a gente nunca viu, gente de diferentes raças, classes sociais, tudo diferente, mas existe alguma coisa que nos liga, fala assim, é irmão. Automaticamente brota um sentimento, ele é irmão, ela é irmã, o amor nasce, tem uma conexão. Da mesma forma, nós amamos as pessoas, por isso nós pregamos o Evangelho. Nós nos importamos com a salvação delas. A gente fala, posso orar por você? Porque eu não me preocupo só comigo, a vida que eu tenho, eu quero que ela também tenha. Eu quero que ela também passe da morte para a vida, que ela creia no Senhor e que ela experimente essa vida maravilhosa que eu também estou vivendo. Então, passamos da morte para a vida. Pelo crer, passamos da morte para a vida, por amar os irmãos. Que o Senhor abençoe você, que você viva o amor, que você pratique essa palavra, você se torne um exemplo, um padrão também no amor. Jesus é o Senhor.